Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, no capítulo 9, no versículo 31, e diz assim: Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Quem falou isso? E de onde ele tirou esse conhecimento? Será que é verdade que Deus não ouve a oração de pecadores? O personagem que está falando é o famoso cego de nascença, ou o cego do tanque de Siloé. Apesar de sua condição de cego e mendigo, ele está nesse momento ensinando aos fariseus que, segundo as Escrituras, o homem que lhe curou não era pecador, pois somente um enviado de Deus poderia fazer um cego de nascença enxergar. Mesmo ainda sem ter visto o rosto de Jesus, ele o defendia, mesmo correndo o risco de ser expulso da sinagoga, pois ele era a testemunha viva que esse Jesus, ele era Deus de milagres e Deus Criador. A forma como Jesus o curou mostrava que ele era um Deus Criador. Porque diferente dos outros cegos que ao longo da vida vieram a perder a sua visão, aquele cego nasceu sem a visão. Por isso que Jesus nos outros toca em seus olhos e ordena que eles voltem a enxergar. Nesse caso, esse homem precisava de um pouquinho de barro para que lhe fossem feitos os olhos, para que essa criação ficasse completa. E como Jesus disse, esse milagre iria manifestar o poder de Deus. Isso está no versículo 3. Como ele nasceu sem os olhos, precisava de um pouquinho de barro para que essa obra ficasse completa. Por isso que foi diferenciada. E Jesus ainda manda que ele se lave no tanque de Siloé, que significa enviado, para que ficasse comprovado que o Deus Criador estava na terra e que ele fora enviado para nos devolver a visão, não somente física, mas espiritual. Pois ali estavam fariseus sem entender as Escrituras e questionando como podia um homem que eles não sabiam nem de onde veio curar um cego de nascença. Foi o maior rebuliço. Eles mandaram chamar os pais daquele jovem para comprovar se ele era de fato cego. E ficaram por horas sabatinando, tentando descobrir como esse milagre aconteceu, porque nunca ninguém tinha visto um cego de nascença voltar a ver. Nosso Deus é esse, que é capaz de criar situações onde não existem soluções. Ele não precisa fazer um milagre em cima de algo que já existe. Ele pode, pelo seu poder, criar coisas, aquilo que você precisa que Deus crie, aquela situação que você precisa que Deus crie, aquela ajuda financeira que você não sabe de onde pode vir. Tudo Deus pode fazer. Não existe nenhum milagre complicado demais para o nosso Deus. Ele é Deus de milagres e Ele é Deus Criador. Mas vamos voltar à questão: Deus ouve ou Deus não ouve a oração de um pecador? Esse ex-cego, ele explica aos fariseus com base nas Escrituras. Quando Jó, lá no capítulo 27, versículo 9, falando dos ímpios, Jó diz: será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Davi, no Salmo 66, versículo 18, diz: se eu tivesse contemplado o meu pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Deus nunca me teria ouvido. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 15, também diz
que até mesmo aqueles que oram, aqueles que são maus e oram com as mãos levantadas, Deus não ouvirá as suas orações. Mas também é do conhecimento de vários estudiosos da Bíblia que há registros onde diz que Deus escuta a oração do justo, como o Salmo 34:15, Provérbios 15:29 e Tiago 5:16. Então fica provado que Deus não escuta a oração do pecador? Depende. Existem pecadores que não querem mudar de vida e amam a sua vida de delitos. E existem pecadores que sabem de sua condição, que não estão satisfeitos com sua vida e que estão em busca de um Salvador. Lembra do publicano, aquele cobrador de impostos? Ele orou e ele disse assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ele nem tinha coragem de levantar sua cabeça. E batendo no peito, ele fazia essa oração. Está registrado lá em Lucas capítulo 18, versículo 13. E foi dito que ele voltou para casa justificado, perdoado. Então, claro que Deus escuta a oração de um pecador. E mais agora que estamos vivendo depois da cruz. Jesus nos ensinou a orarmos agora em seu nome. Sabe o que significa isso? Que o pecador agora pode entrar na presença do Senhor com toda ousadia, confiando em si mesmo? Não, mas confiando nos méritos de Jesus que nos justificou, e isso faz toda a diferença, pois através de Jesus nós somos ouvidos por Deus. Até como diz lá em João 16:24, Jesus diz assim para os seus discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele estava dizendo que agora ia para junto do Pai, e tudo que nós pedíssemos em fé e em seu nome, ele responderia. Lá em Hebreus 10:19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, agora nós podemos entrar na presença do Senhor, porque mesmo pecadores, nós fomos justificados e pelo sangue de Cristo nós podemos entrar na sua presença. Isso é maravilhoso demais. Isso nos dá a certeza de que podemos entrar na sua presença, porque justificados nós conseguimos permanecer na santa presença do Senhor, confiantes que Ele nos ouve e faz milagres, criando coisas e situações onde ainda não existem soluções humanas. Que Deus maravilhoso é esse que abriu um canal para que pecadores pudessem falar com Ele, para que pecadores pudessem suplicar os seus milagres, para que pecadores pudessem estar na sua presença. Isso é maravilhoso. Jesus nos reconciliou com o Pai. Jesus fez o que nós nunca iríamos conseguir. Deus ouve a oração de pecadores que agora entram na presença do Senhor em nome de Jesus. Não pelos nossos méritos, por nós mesmos, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas em Jesus, nós temos a ponte que nos liga ao Pai e nós podemos ter acesso a Ele. E mesmo sem sabermos orar, nós conseguimos fazer isso através do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas orações. Por isso, tenha certeza absoluta que a qualquer momento você pode entrar na presença do Senhor. É muito bom saber que o dono do universo, o gestor do universo, escuta pessoas tão simples como nós. Não fique preocupado
em pedir oração. Entre você mesmo na presença do Senhor e fale com Ele. Abra o seu coração. Ele escuta a oração de pecadores justificados pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque podemos entrar na tua presença. Como é bom estar aqui, Deus. Como é bom saber que o Senhor se inclina para nos ouvir. Como é bom saber que quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o manto de justiça de Jesus que nos cobre e que nos dá permissão para entrarmos à tua presença. O véu realmente foi rasgado e nós podemos acessar o teu trono. E nessa tua sala de audiência, nós nos prostramos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós pedimos os milagres que nos faltam. Coloca em nós uma visão espiritual. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos, dá-nos um coração novo. Faz um transplante em nós. Tira esse de pedra e coloca um de carne. Ajuda para que as nossas pernas avancem na pregação do Evangelho para levar boas novas a esse mundo. Faz-nos perfeitos, Pai, para que possamos ser uma oferta viva diante do Teu altar, para que possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor, sem defeito, sem mácula. Transforma a nossa vida, toca na nossa mente, organiza as nossas emoções, tira de nós todo espírito de depressão, de angústia, de ansiedade. Faz os milagres que precisamos, Pai. Restaura quem precisa ser restaurado. Libera a cura, Senhor Deus, e seremos verdadeiramente curados e glorificaremos o Teu nome e testemunharemos que antes nós éramos cegos, mas hoje nós conseguimos ver o Teu rosto. Assim como o Senhor voltou para falar com aquele jovem, aquele ex-cego, volte sempre, Senhor, e fale ao nosso coração. Confirme para nós que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Deus de milagres, o nosso Deus Criador. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse novo dia, pelas misericórdias renovadas e pela certeza que certamente hoje será um dia feliz na tua companhia. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.